Começando Vida e Saúde, muito obrigado pela sua companhia. Começou esse programa que sempre traz dicas para você. É isso aí, o programa de hoje nós vamos aprender uma deliciosa receita de croquete de amêndoas. Gente, só ingredientes exóticos, eu tenho certeza que você vai adorar. Ingredientes exóticos, então? Espera aí que você já vai olhar. A Teru estava lá antes de começar o programa já sabendo todos os detalhes aqui da culinária. E no quadro No Plantão, a nossa fisioterapeuta Aline Andrade vai falar como prevenir acidentes domésticos com as donas de casa, empregadas domésticas, idosos, crianças, enfim, todo mundo que está sujeito a passar por esse tipo de situação, né, Teru? É isso mesmo, e também a Sandra Silva no quadro Sua Vida vai falar sobre a síndrome burnout. Será que você não está com algum probleminha e de repente pode se beneficiar do comentário que a Sandra vai fazer? Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho já no quadro Sua Vida. E no programa de hoje também, Teru, a gente tem o Dr. Ricardo Vargas, que continua com aquela série especial sobre alimentação e inteligência. Como é que a gente pode se alimentar bem, logo alimentar o nosso cérebro. É isso aí, mas antes de mais nada, eu quero que você pare um minutinho e se inspire. Assim como a gente que está aqui na Clínica Adventista Vida Natural, tem esse cenário maravilhoso, gostoso, a gente fica aqui, a gente se alimenta bem, a gente descansa bem, a gente tem essa paisagem que relaxa o visual também, né, Wagner? É revigorante. Isso mesmo. Bom, antes de mais nada, eu quero conversar com a Sandra Silva. Sandra, a gente recebeu um e-mail de um homem que diz que tem 48 anos, de Sete Lagoas, e diz que está sentindo algumas dificuldades, sérias dificuldades no trabalho, está agressivo e impaciente. O médico da empresa disse que ele está com a síndrome de burnout e queria saber de você, como psicóloga cristã, um pouco mais sobre essa doença ou essa síndrome. Com você, Sandra. Oi, tudo bom com vocês? Teru, então o nosso telespectador traz aí a síndrome de burnout, não é isso? Certo. Olha, querido, não é só você. A quantidade de pessoas que nós temos atendido com a síndrome de burnout é muito grande, muito grande. Por que isso acontece? Eu imagino. Há uma dedicação muito grande, a sobrevivência hoje ela está muito complexa, né? Nós vamos pensar aí no passado, o garoto tinha aí os seus 18, 19 anos, ele pensava em casar, construir a vida, o pai tinha uma fazenda, ele tirava lá um pedaço da fazenda, construía uma casa, ganhava no casamento uma vaca, um boi, começava a vida. E ali ia tocando. Hoje não é bem assim. Hoje nós temos aí as crianças estudando e não é necessário apenas estudar, é necessário também que tire excelentes notas, é necessário que estude inglês, é necessário que estude mandarim, é necessário tanta coisa. E depois uma concorrência enorme para vestibular, depois tem que segurar firme o trabalho. Então a sobrevivência hoje, eu diria que ela não está fácil para a gente construir a vida. E a síndrome de burnout é uma doença relacionada ao trabalho, ok? É relacionado ao cansaço, ao esgotamento do indivíduo no trabalho, ok? E isto ocorre com pessoas mais perfeccionistas, mais dedicadas, ok? Pessoas com perfil mais perfeccionista. Então veja, primeiro, nós podemos perceber nas pessoas uma necessidade de se afirmar. Mais tarde, essa pessoa começa com uma dedicação intensiva ao trabalho, tá? E há também um descaso com as próprias necessidades. Sabe, a pessoa precisa de alguma coisa pessoal, como um descanso, um final de semana, e não se permite isso. Recalque dos conflitos e negação de problemas. Há um recolhimento, um vazio interior. Essa pessoa entra num período de depressão e aí, em seguida, está pronta para a síndrome do esgotamento profissional, que significa queimar por dentro, queimar até esse esgotamento, compreende? Então, é uma doença que realmente é necessário muitos cuidados. Se você está percebendo algumas características de nervosismo no trabalho, de uma ideia de não reconhecimento pelo que você está fazendo,
tá ok? Uma ideia de que você está sendo sugado, uma dificuldade já de relacionamento, agressividade, um cansaço enorme e às vezes até apresenta uma necessidade de colocar fim na vida, de não ter mais sentido. Tudo isso relacionado ao trabalho. Às vezes é necessário medicação e tratamento psicológico. E muitas vezes até, você diz que tem 45 anos, não é isso? Então, muitas vezes é necessário, independente da idade, até a troca desse trabalho, um recomeço, tá ok? Então, querido, veja, é uma questão muito séria, é uma questão que precisa cuidados, certo? Procure um bom psicólogo, inicie um tratamento. Se caso o psiquiatra passar medicação, não tenha medo de tomar a medicação, é necessário tomar sim, tá ok? Até que receba alta, até que possa se reconstituir, tá? Isso é muito comum das pessoas perfeccionistas, das pessoas que querem fazer tudo da melhor forma e esquece de si mesmo. Se entrega completamente ao trabalho. Isto não é saudável. Tem uma frase que me preocupa, que diz sobre que o trabalho dignifica. Sim, dignifica, mas nós precisamos tomar cuidado, porque a vida não é feita só de trabalho. Isso, queridos, tanto para você que nos escreveu, como para todos nós. O trabalho é de extrema importância, mas não é tudo na vida. Você é mais importante que o trabalho, até porque se você não estiver vivo, não haverá trabalho e você perde ainda todos os seus familiares e as coisas podem ficar bem pior. Em primeiro lugar, você. Isso não é egoísmo, isso é saudável, certo? Cuide da sua saúde, não deixe de fazer exercícios físicos, uma boa alimentação, fazer aquilo que você gosta. Aí vá para o trabalho, mas nunca esse trabalho precisa estar acima de qualquer coisa, porque do contrário, o final é esse mesmo, é a síndrome de burnout e aí o tratamento é longo, tá bom? Joia, um beijo enorme e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Sandra. Esse é o quadro Sua Vida. Se você também quer a sua pergunta respondida aqui pela Sandra, é só mandar o seu e-mail, entrar no nosso blog, enfim, conversar com a gente, deixar a sua pergunta e a gente vai trazer aqui no Vídeo Saúde para poder ser respondida, tá bom? Agora, a nossa receita de hoje são esses croquetes de amêndoa. A Teru já tá lá na cozinha com a Adriana. Como é que estão as coisas por aí, Teru? Olha, vocês têm que vir você vem para cá e você aí de casa, você onde estiver, pegue o seu bloquinho de anotações para já anotar essa receita. Adriana, esse croquete de amêndoas, eu experimentei aqui na clínica e achei assim muito exótico, muito diferente, porque o sabor, a combinação dos ingredientes não são tão comuns assim na nossa culinária do dia a dia, né, Adriana? O que tem de diferente, assim, de tempero nessa receita é o curry e o gengibre. E que dá um toque todo especial. São dois temperos que são bem fortes, né? São fortes. Então o gosto fica bem marcado. Deixa eu só fazer uma pergunta básica. Ele é assado? Assado. Aquele ali tá assado já? Já tá assadinho. Olha aqui que gracinha. Dá pra comer. Eu comi aqui na clínica com molho em cima, então é um formato diferente, né? Olha, uma opção muito legal porque é uma fonte de proteína, né? Pra você que tá querendo aí substituir a carne, né? E Pode ser é usado. complicado, demora em média quanto tempo para preparar em casa normal, sem assim essa maneira didática aqui que a gente faz? Eu acho que meia hora. Meia hora? Pra você preparar. E mais o tempo de forno. Grau de dificuldade, Adriana? É fácil. Fácil. Então tá bom. Então tá bom. Hoje é o dia de você aprender essa receita fácil, deliciosa, diferente. Pegue o seu papel e caneta para anotar, senão depois você pode entrar no blog também para pegar essa receita que vai estar lá. Apresenta pra gente então os ingredientes, Adriana. Então a gente vai estar usando aqui cheiro verde, tá? Tomate picadinho, cebola. A gente tem ali a farinha de trigo para dar liga. Aqui é um pouco diferente, mas é arroz cozido triturado. Parece uma... Arroz integral, cozido e triturado. Você tritura onde? Pode ser num processador, no liquidificador. Tem que estar frio. De preferência, cozinhei ontem. Sobrou, eu vou usar, tá? Olha, receita boa para ser aquela sobrinha da geladeira, sobra, né?
E aqui eu tenho amêndoa assim, triturada grosseiramente, tá? Não precisa triturar muito. Vocês aqui trituram no triturador mesmo, né? A gente tem um processador. cúter. Chama-se de cúter. Mas dá pra ser até na faca, né? Dá pra ser no ralador. Dá pra ser no ralo. Mas às vezes a pessoa gosta de um pedacinho, de sentir pedaço da amêndoa, né? Agora, se não gosta tanto, pode triturar um pouco mais, Legal. tá? Temos aqui o leite em pó de soja, sal, aqui água, que a gente vai precisar um pouquinho de água, azeite, o gengibre e o curry. Vamos começar tudo de novo, porque a gente não falou as quantidades, Adriana. Você foi mostrando então assim. vamos lá. Vamos rapidamente aí pra você anotar agora, gente. Pode falar, Adri. A gente vai usar aqui meia xícara de salsinha picada. Quem gostar de cebolinha, pode acrescentar também. Meia xícara de tomate picadinho, meia xícara de cebola picada, meia xícara de farinha de trigo para dar liga, tá? Uma xícara de arroz trituradinho. De preferência integral, né? De preferência integral. 2 xícaras uma xícara e 1/4 da amêndoa triturada. Então, uma xícara e um quarto da amêndoa triturada. De xícara, tá? Tá. Meia colher do leite em pó de soja, tá? Meia colher de sal, mais ou menos. A água aqui eu tenho 3 colheres de sopa, tá? O azeite também 3 colheres de sopa. O gengibre, se você não tiver dificuldade de achar ele fresco, pode usar em pó, tá? Então aqui eu triturei um pedacinho, que dê assim meia colher, tá? E o curry... Meia colher então de gengibre ralado. Assim, bem ralo, tá? Então tá aí, olha, você que de vez em quando... curry. Um pouquinho de curry. Você que de vez em quando manda e-mail pra gente, fala, vocês falam muito rápido, não dá tempo de eu anotar. Hoje deu, hein? Hoje a gente foi bem com calma. E tá aqui o prato final, Batata, mostra aí o resultado que daqui a pouquinho você vai aprender no próximo bloco e a gente vai experimentar no último bloco. Tem tanta coisa para acontecer ainda antes de experimentar, mal posso esperar. Mas a gente vai pro intervalo. Na volta a gente vai falar sobre acidentes domésticos, né, Teru? E como se prevenir deles e além de aquela série super especial no quadro Nutrição, como alimentar o nosso cérebro, como alimentar a nossa inteligência. Fique aí, a gente já volta. Ok, estamos de volta aqui do intervalo. A Adriana já apresentou pra gente os ingredientes que nós vamos usar na receita de hoje, que é o croquete de amêndoas. E a gente vai começar a fazer daqui a pouquinho, Adriana, porque o Wagner já tá ali conversando com a Aline Andrade, que vai falar sobre como evitar acidentes domésticos. É isso mesmo, Wagner? É isso mesmo, Teru. Olha que imagem linda aquela do croquete, hein? Daqui a pouquinho a gente vai experimentar, mas antes a gente vai aprender a fazer. Então, fica preparado aí que daqui a pouquinho a receita, mas como a Teru disse, a Aline está mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Aline? É um prazer, tudo bem. E hoje, né, Teru, a gente vai conversar aqui com a Aline no quadro No Plantão sobre acidentes domésticos. Todo mundo tem uma vida doméstica, né? Sim, é Além verdade. da vida profissional, a vida acadêmica, a gente tem uma vida doméstica. Então todo mundo pode estar sujeito a passar por um tipo de acidente como esse, Com né? certeza, como mãe de casa, né, dona de casa, enfim. Desde a água fervendo na cozinha, até andando dentro de casa, até na hora de dormir, acordando na noite para ir ao banheiro, a gente sofre aí algumas situações as quais a gente pode ter alguns acidentes domésticos, né? O interessante é que dentro da casa da gente é um lugar onde a gente se sente mais à vontade. Então a gente não fica muito preocupado. Não, a gente relaxa um pouco. A gente né, fica Aline? completamente à vontade. Até na escada a gente desce correndo, né? Então como evitar? O que fazer? Né? Como se portar e como adaptar o local para evitar alguns acidentes aí, né? Um exemplo, idosos, principalmente idosos. Eles caem muito durante uma idade, uma certa idade na vida. Por quê? Conforme a idade vai passando, a gente vai perdendo alguns receptores, a gente chama de propriocepção, que é a parte de equilíbrio. E a gente tem mais quedas, o músculo é mais fraquinho, né? As grávidas também têm esse certeza. problema em uma certa fase da gestação, né? Porque aumenta a região de abdômen e a gente começa a perder um pouquinho o padrão da gravidade. Então a gente começa a perder aí a parte postural de uma forma geral. Então a gente tem que adaptar com rampas, antiderrapantes, né? Colocar algumas fitas, corrimão também, né? Nas laterais, tanto nos banheiros também, principalmente para idosos. E na cozinha, né? Com a empregada, enfim, várias pessoas são afastadas aí do trabalho devido a alguns acidentes de trabalho, principalmente. Mas olha, Aline, vamos tentar explicar bem, assim, parte por parte. De Sim. repente eu tô assistindo o programa, eu tenho uma escada em casa, né, um sobrado, e aí eu tenho idosos. Como é que eu faço? É meio complicado de você
conseguir construir uma rampa dentro de casa, né? Mas você estava falando sobre colocar adesivos e tudo mais. Isso, eles Dá vendem. umas dicas bem práticas aí, como a gente pode fazer essa escada ficar mais segura? Algumas lojas de construção vendem algum corrimão que a gente pode adaptar à escada. Tanto também adesivos, que são fitas. Tem pretas, transparentes, que a gente pode estar colocando nos degraus para evitar também essas quedas, ou escorregamento. Tem uma altura ideal para a escada, normalmente 32 centímetros, né? Para ter o passo, a passada melhor e a gente evitar aí alguns transtornos. Crianças, como é difícil, E né? com escada também, aproveitando o tema escada, né? Porque tem aquele vão. Sim. Do lado, na lateral? É. Sim. Eles colocam normalmente alguns almofadinhas, assim, é pequenininho, não sei o nome certo, né? Nas laterais. Mas o mais rápido, assim, é realmente o corrimão e as fitas adesivas para evitar ajudam os escorregões, acidentes. Com aham. certeza. E as crianças, Aline? As Você ia crianças têm uma redinha, né? Que a gente pode estar colocando, adaptando, ou fazendo o ambiente dela de brincar ali embaixo, evitando com que ela tenha esse acesso à escada. Porque tem uma idade a qual a criança tem a inocência total, né? E não tem aqueles Não só nas medos. escadas, e as janelas? As janelas, telas. Normalmente eles colocam telas de fibra, né? Que podem ser cortadas e tal. Agora eles estão fazendo uma fibra mais grossa que evita os acidentes aí, tanto de quedas, né? Ou enfim, Jogar outras objetos, coisas, aham. objetos, né? Até machucar a criança, né? Aprender, entre outras coisas. Mas é super importante a gente frisar no idoso, né? A gente tem acidentes, a gente tem a consciência disso tudo. O idoso já tem uma alteração química e uma alteração neuromuscular, que já agudiza mais ainda, né, a incidência para quedas dentro de casa. Entendi. Bom, então, olha, a Aline já deu as dicas aqui sobre a escada, principalmente para idosos, para crianças. A Teru lembrou muito bem da questão das janelas, que precisam estar com a grade bem protegida. Até para animais também, né? Hoje em dia as pessoas têm cada vez mais animais dentro de casa. Eu já ouvi várias pessoas falando que quase perdeu um cachorro, quase perdeu um gatinho por causa de janela e coisas do tipo. Agora eu acho que a gente precisa ir para a cozinha, né? Eu ia falar isso agora. A cozinha é um parque de diversões para acidentes, né? Porque existem Ótimo. muitas possibilidades ali. Muitas, desde a água fervendo, como eu falei, né? Até com uma vassoura varrendo, né? Lavando louças e tal, né? Cozinha e banheiro também, que é um lugar super escorregadio. Mexe com água e azulejo, a gente tem maior incidência. Eu acho Às que vezes o água grande- quente. Desculpa, Wagner. Eu acho que o grande problema da cozinha é porque, assim, são várias coisas ao mesmo tempo, né? Faz uma coisa aqui na pia, corta uma coisa aqui, vai pro fogão. E aí, nessa correria, tá uma panela ali, que tá com o cabo virado pra cá, tem uma faca. Então, quais são os cuidados ali? Olha, cabo de panela, a gente tem que ter aquele cuidado de não deixar para fora do fogão. Sempre Até crianças, virado pra dentro do fogão. Sempre dentro ou lateral, Ou né? Um lateral. pouquinho virado, inclinado, né? Outro detalhe, quando a gente pensa em acidentes, a gente pensa no corpo como um todo. Posso levantar? Pode, pode. Então vamos lá. Quando a gente está lavando louça, roupa, alguma coisa, a gente tem alguns cuidados que pode fazer para evitar algumas dores também, que entram também na parte de acidentes, né, domésticos. A gente coloca o pé sobre um banquinho, né, ou um descanso mesmo de pé, e aos poucos a gente vai banquinho alternando. infantil é bom, né? Uns chamam de banquinhos, né, toquinhos, enfim. Coloca uma perna, descansa um pouquinho, troca outra perna. Olha, porque aqui nunca tinha Enquanto você ouvido realiza atividade. atividade, Também porque nunca tinha ouvido. aqui a gente abre o ilíaco, que é esse osso do quadril, e a gente descomprime algumas vértebras. Então a gente evita dores lombares, principalmente, né? Ao lavar louça, repetindo, né? Também em casa, lavar roupa, evitar algumas situações. Eu acho que essa é uma dica muito legal, principalmente quando vai ter um evento na casa da gente, aniversário, um almoço que a gente vai fazer para muita gente, tem aquele momento lavar louça que é enorme. Longo. Sim. Né? Até quem tem máquina de lavar louça Não pode colocar tudo não lá, pode né, colocar, Wagner? tem que dar uma enxaguada antes. Então você coloca a sua perna, já compra esse banquinho aí, já vai ajudar, vai alternando, né, Com Aline? certeza. Outra coisa, pegar peso. Quando a gente está em casa, a gente quer tirar uma caixa do lugar, né? Aham. Às Tirar vezes uma mover panela um móvel. pesada lá do fundo do armário. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai pegar a panela, a gente afunda, tá? Fica na pontinha do pé, afunda e ainda pega aquela panela lá pesada e traz até você. Então, assim, evitar. Primeiro, traz a panela no fundo até mais próximo do teu corpo e daqui você levanta e transporta para qualquer outro lugar. Não, então a gente vai precisar demonstrar isso. Vamos lá. Faz de conta que isso aqui é uma panela. Tá? Então tá aqui a panela, Aline. Ok. Qual é o jeito errado? Como é que a gente faz? Olha aqui, ó. Mais rápido, né? Aham. Eu dobrei a perna porque eu nem consigo mais fazer errado. Mas, ó, esticada. A gente faz um movimento de flexão de tronco. Tá. Isso não é feito. O que que é? Dobrar. Se tá longe, eu trago até mim e daqui eu levanto. Vamos lá ver se você aprendeu? Não puxar Vamos, não, é longe fácil. assim. Então eu não posso
Abaixar, flexionar. eu tenho que flexionar o joelho primeiro. Isso. Aí eu levanto, tudo bem que tá fácil de levantar essa panela pesada aqui que eu Tudo bem. arrumei, né? Aí levanta, trazendo aqui junto com o corpo. Ótimo. E uma outra dica legal que eu achei foi o seguinte, que ela falou, se a panela tá lá, você primeiro agacha, traz até você Isso. e aí levanta. Ótimo. Porque Não faz a força aqui também, se você né? Ó. agachar e puxar lá de longe, você também vai estar forçando, né? Pensando amor? fisicamente, como a gente aprende, quando a gente tem esse corpo, alavanca de corpo anterior, o que acontece? O peso fica 10 vezes mais. Até de 4 a 10 vezes maior do que ele é. Pela alavanca de peso e pela distância do torque, a gente chama de torque, né? Do corpo. Então a importância disso para evitar também outras coisas. Varrendo a casa. Já viu? Varrendo a casa é muito comum dar uma travada. Por quê? A gente Eu pega vou ali uma... buscar a vassoura. Vamos lá. Tem uma vassoura aí? Tem. É tudo rápido, né, É, Perô? tá aqui Mas no assim, é muito esquema. importante isso mesmo pro nosso dia a dia. Não só para os nossos funcionários, mas pra gente. Para os nossos filhinhos, né? Ao pegar um brinquedinho pesado, ao fazer alguma coisa que na infância desencadeia várias outras situações. Que rápido. Vamos lá. Então assim, a vassoura. Ó, pro nosso câmera ali, ela é muito baixa, né? Ele tem que usar um esticador aí de vassoura para estar varrendo melhor. Por quê? Peraí, Aqui normalmente... Como medir? Como eu sei o tamanho da vassoura ideal pra mim? Tem que altura mais ou menos de peito, aqui, peito-ombro, tá? Então, Cabo. pra mim, precisaria ser aqui pouquinho mais ou maior. menos. É, tem uns Tá cabos bom. maiores, você vai Por ver quando quê? você for Porque ele comprar. segurando em cima, ele vai envergar menos? Isso, enverga menos. Então ele mantém uma postura ideal para estar varrendo, né? E a gente evitar algumas coisas. Lógico que quando a gente vai varrer debaixo da cama, a gente tem que fazer uma dobradura, né? E fazer aquela Mas é um varredura trechinho, normal, né? Um trechinho. Mas assim, ó, a gente vicia tanto que a gente não percebe. A gente fica o tempo inteiro assim, Que é ó. olhar a sujeira. O tempo inteiro. E aí? Começa as cifoses torácicas, começa as dores cervicais, Até começa as aqui dores embaixo. nas costas, Aham. infinitas outras coisas. Então são cuidados simples que fazem, gente, a grande diferença. Por quê? Você vai estar no tratamento 1 hora com qualquer profissional, 2. E as outras 23 horas do dia em casa, com seus hábitos e manias. E olha, já ouvi várias vezes pessoas falando que o trabalho doméstico é uma queima de calorias, né? Porque a gente Opa! faz exercício. Só que de repente a gente tá fazendo exercício do jeito que Vai não é pra fazer. onerando o corpo em vez de Exatamente. ganhando benefícios. E né? além disso, se é tímido, né? Se já tem uma postura tímida, já tem mais uma anteriorização de corpo, se tem uma protusão de abdômen, aumento do abdômen, também já muda um pouquinho a parte postural. Então, assim, vamos pensar sempre na qualidade de vida, num bom trabalho, pra gente desenvolver bem e ter uma boa saúde. Muito bom, Aline. Olha, acho que são várias dicas muito importantes que a gente deu aqui hoje para você não ter acidentes domésticos aí na sua casa, né, Teru? É isso mesmo. Agora, Aline, a gente fazendo esses exercícios aqui dentro de casa e limpando, cozinhando, a gente pode se livrar do exercício físico? Não! Não Todo mundo fala substitui. isso. Eu já faço muita coisa em casa, já lavo muita roupa, já faço muita atividade, é diferente. Um estudo mostra aqui, eles fizeram um estudo de uma pessoa parada durante 24 horas do dia, assistindo TV, infinito, fazendo outras coisas, e uma que fazia atividade física. Eles viram que os núcleos dos músculos, os pontinhos, ficavam mais próximos de quem estava mais parado, ou seja, já tinha atrofia muscular. Ou Olha seja, o só. nosso corpo foi feito para vir em ação, em atividade. Então, a atividade física vai ajudar tanto no equilíbrio, tanto de idosos e pessoas como a gente, melhorar na lubrificação capsular, ligamentar, na parte também de amplitude de movimento, e a gente vai ter menos dores, entre várias outras diversas aí complicações. Então a importância de uma atividade física, seja em solo ou seja em água, para todas as pessoas, independente seja adultos, idosos ou crianças. Muito bom. Aline, muito Super obrigado. útil, viu, Aline? De Obrigadão, nada, é um viu? prazer estar com vocês. Até o próximo. A gente vai ali pra culinária. Você pode levar a vassoura pra Lógico, gente? depois vocês guardam para mim lá. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Vamos dar uma olhadinha agora na preparação do croquete de amêndoas. Ô, Adriana, você não começou nada ainda, né? Ainda não. Tá esperando Tava por nós. aguardando vocês. Tô ansioso pra essa culinária, hein? Que tá bonita. Tá bonita mesmo. Então vamos lá. Como a gente faz? Começamos por onde? Bem simples, a gente vai só misturar tudo aqui. Só vamos deixar a farinha por último, tá? A farinha, que geralmente é a primeira a entrar na roda? Normalmente vocês É. começam com a farinha. A farinha, no caso de massa, né, seria a primeira. Aqui, como é pra dar liga, ela vai ser a última. Tá. Então eu tô colocando aqui o cheiro verde. Se eu quiser colocar um pouquinho de hortelã, será que fica bom? Eu acho que vai ficar muita coisa com gosto... É porque Se já bem tem que o o gengibre e gengibre, o o curry, né? realmente, vamos ficar na salsinha mesmo. Vou acrescentar agora, então, o tomate picadinho. Cebola picadinha. Uhum. Tomate foi com semente e tudo, né, Adriana? Pele, semente, tá? Vou estar colocando, então, arroz triturado.
Fica parecendo... Tá parecendo uma castanha de longe. Sem casca, realmente, tá bem sequinho. Parece mesmo. A amêndoa triturada. Vocês viram que tá bem grosseiro mesmo isso aqui. O leite de soja em pó. Meia colherzinha só, né? Eu vou estar colocando aqui primeiro o azeite. 3 colheres de azeite. 3 colheres da água. Um pouquinho de água para poder ajudar. Vou colocar então aqui o meu gengibre. Alguma pessoa que não possa com gengibre, que não goste, Que seja sensível. Mas o gosto fica muito discreto na massa, Adriana, porque ele fica bem raladinho, ele dá um toque só especial, ele não fica aquela coisa forte, né? Eu vou descobrir na hora de experimentar. Não lembro de ter comido esse croquete aqui. Eu comi, é muito gostoso. E vou pôr o sal aqui, então. E o sal que é quanto mesmo? O sal é 1 colher de café. 1 colher tá? de café. Eu Mistura vou tudo. misturar aqui. E vocês vão perceber em casa que ele vai parecer uma farofa. Aham. Aí é que vai entrar a farinha de trigo. Sabe de uma coisa muito legal que eu tenho feito experiência em casa? É essa história de mexer. Às vezes as crianças não gostam de comer essas coisas muito diferentes ou muito que tem pedacinhos, né? E eu descobri que quando eu coloco o Luiz para me ajudar, 4 anos o Luiz tem, né? Ele tem mais interesse em pelo menos experimentar a comida. Olha que legal. E às vezes eu conheço muitos adultos que não gostam de mexer com nada molhado, nada de sujar a mão. Essa é uma boa terapia, tem que começar de criança já, né, Adriana? E criança gosta de botar a mão na massa, né? E nós temos uma notícia muito boa para dar, que eu tava me esquecendo já. Ela contou aqui pra gente, a Adriana vai ser mamãe, logo, nós teremos uma barriguinha a mais aqui com a gente fazendo culinária. Parabéns, vou ficar meio Adriana. longe da mesa, né? Porque a barriga não vai deixar eu chegar perto. Que Deus Você tá de abençoe quantos muito esse meses, momento. Adriana? Quase 3. Quase 3. 2 meses e meio. Você tá muito enjoada? Demais. Ai. Não tenho comido muito. Essas Mas já vai coisas. passar. 2012, a Adriana vai ser mamãe. Vou ser mamãe. Parabéns, Adriana. Então, Parabéns olha, mesmo. agora a gente já misturou tudo e eu coloquei a farinha de trigo que deu aquela liga, olha. Vamos Mas mostrar. olha, é bem úmida mesmo a receita, né? Ela é bem delicada. não dá Legal pra a gente ficar- ver esse ponto. Você colocou toda a farinha de trigo? Coloquei toda. Tá? Essa quantidade. Pega a textura pra gente mostrar pra Olha, quem tá tá assistindo vendo? como é que fica. Fica Sem a soltinho. farinha ele vai esfarelar, mas com a farinha a gente consegue fazer o formato, mas é delicado. Então, o mais legal é que a gente misture com a mão e consiga fazer o formato aqui também. Você já fez essa receita com castanha do Pará? Se você quiser substituir a Porque às vezes eu não amêndoa, tenho em casa, né? pode, Amêndoa, eu quero Pará, fazer caju, pode substituir, não há problema, tá? E A gente vai aprender o formatinho daqui a pouco, né? No próximo Isso. bloco, como é que a gente modela. Mas tá aí já como que mistura. Como que mistura. Mistura. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. A gente ainda tem uma conversa hoje super interessante que vem daquela série especial do Dr. Ricardo Vargas, falando sobre a relação que existe entre a alimentação e a inteligência. E aí essa conversa vai longe, porque como é que anda a sua vida espiritual? A gente precisa do nosso intelecto para a nossa vida Intacto, espiritual. exatamente. Né? Uma mente embotada não consegue ter um bom diálogo com Deus, com a família, com o próximo. Então tá sendo muito legal essa série para a gente aprender como ser mais inteligente de acordo com o que a gente come. E Daqui a essa- pouco tem mais uma etapa. Isso, e essa, Wagner, é uma dúvida de um telespectador. Ele perguntou como é que eu posso estimular mais a minha mente. Se você também tem suas dúvidas, escreve pra gente, fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo blog. A gente tem o maior prazer em trazer pra você essas respostas que são úteis, talvez não só pra você, mas pra muita gente que está assistindo. A gente então vai lá pro intervalo, mas é rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Olha, você que está ligando sua televisão agora, é claro que é o Vídeo Saúde que está acontecendo aqui na TV Novo Tempo com essa imagem linda desse croquete. Linda ou não é? Daqui a pouquinho mesmo, nesse bloco a gente vai experimentar, a gente dá uma repetida ali nos ingredientes para você que chegou agora, mas você pode acessar o nosso blog e pegar a receita desse croquete de castanha. É uma delícia, viu? Daqui a pouquinho. A Teru disse que é uma delícia, eu vou experimentar daqui a pouco, mas eu acredito. Acesse o nosso blog, acesse o nosso Twitter, siga-nos no Twitter, nosso Facebook também. E agora a gente vai para o quadro Nutrição, não é isso, Teru?
Isso mesmo, gostei do voto de confiança, viu, Wagner? Vem pra cá também que a gente vai continuar a nossa série sobre alimentação relacionada à inteligência. É isso relacionada à inteligência. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Tô ótimo. O que a gente vai falar hoje, então? O que sobrou pra gente falar sobre alimentação inteligente? A gente Olha, já falou tem bastante sobre coisa ainda. alguns itens, né? Vamos relembrar sobre o que nós falamos. Nós falamos já a respeito de frutas, inclusive as vermelhas, que seriam a principal fonte de fisetina. Conseguiram gravar o nome? Eu queria ver se o Wagner tinha lembrado do Tava nome. lembrando, mas ele foi na frente, o Ricardo. Então, a fisetina, nós já falamos a respeito dela, elas estão nas frutas. Falamos também a respeito da necessidade de cálcio, magnésio e ferro. E aí falamos a respeito dos vegetais verde escuro e também da semente de girassol, que está aqui, E Hoje tem um gergelim. espinafre que lindo como aqui. sendo fonte, e o gergelim também. Hoje conseguimos um espinafre aqui de primeira, né? Nós vamos falamos a respeito dos óleos também, que as castanhas eram boas fontes de óleo, inclusive a linhaça sendo a maior fonte aí que nós tínhamos de ômega 3. Hoje nós precisamos falar a respeito de um aminoácido, é um constituinte da proteína dos alimentos, e esse aminoácido ele serve como precursor para a serotonina, para a produção da serotonina. O que é a serotonina? Na primeira vez que nós falamos aqui a respeito dessa importância aí desses alimentos para a construção da inteligência, nós falamos dos neurônios. E lá nós comentamos de que os neurônios não faziam contato entre eles e de que havia um espaço entre os neurônios chamado de fenda sináptica. E para a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro era preciso de neurotransmissores. A serotonina faz esse papel. Ela é um neurotransmissor, ela também tem um papel hormonal e ela é fundamental para essa questão da construção da inteligência. Por quais motivos? A serotonina está envolvida no processo de desencadear o sono, ela participa também nessa questão aí do sono. Falamos que a fixação ocorria no processo durante o sono, né, no sono. Então nós precisamos da serotonina nesse processo. O que mais que a serotonina faz? Ela regula o nosso ciclo chamado circadiano, que é o ciclo de 24 horas. Então ela é fundamental para a regulação do ciclo circadiano e também para a construção da memorização da inteligência como um todo. A serotonina, ela é um hormônio que tem um papel ansiolítico. Ela diminui a ansiedade. E hoje nós temos usado muito a serotonina no tratamento de pessoas obesas, porque se você consegue fazer essa pessoa obesa dormir melhor e diminuir a ansiedade, ajudamos também aí no controle do peso dessa pessoa. A serotonina também está ligada com a felicidade, não está? Sim, doutor? porque quando ela diminui a ansiedade, ela aumenta a sensação de prazer. Então ela é importante também para depressivos, para pessoas estressadas. Tem se usado até a serotonina hoje já para tratamento de pessoas com esquizofrenia. E os alimentos que a gente vai tratar hoje, eles ajudam na produção da serotonina? Isso, eles são fontes do triptofano, que serve como a matéria-prima para a construção da serotonina. E é legal a gente falar disso, porque a gente vive um período hoje onde a gente tem as pessoas produzindo cada vez menos serotonina, né? Com certeza. Então, o estilo de vida que tem se levado produz muito pouco serotonina porque não se consome as principais fontes e também porque não se dorme cedo e não come alimento rico em fibra. E os estimulantes também acabam dando aquela falsa sensação de energia, Você tem a sensação de felicidade. Olha a palavra, né? Sensação de felicidade. É o que acontece quando você come chocolate. Durante o processo de você estar mastigando e deglutindo o chocolate, você está feliz. Acabou de comer o chocolate, acabou também a felicidade. Então, por que acontece isso? Porque enquanto você come o chocolate, você diminui a sensibilidade ou o limiar do prazer. Então, digamos que você precisasse de um estímulo grande para sentir uma felicidade, enquanto come chocolate, qualquer coisa te faz rir. Mas a partir do momento que você encerra de comer esse chocolate, volta de novo a depressão, a tristeza, a angústia. Com esses alimentos, nós temos a possibilidade de produzir a serotonina e fazer com que a felicidade seja duradoura. Doutor, me responde uma coisa, não sei se é uma dúvida do Wagner também. A serotonina, ela é produzida durante o dia todo ou mais à noite, mais de manhã? O horário que ela é produzida, 90% é no período noturno, nas horas que antecipam a meia-noite. Por isso nós precisamos dormir antes da meia-noite. E aí é um grande problema, as pessoas têm dormido muito tarde e nós temos recebido até e-mail de pessoas que têm falado: puxa, mas eu sou plantonista, como é que eu faço? Olha, sinceramente, os plantonistas eles sofrem com essa questão da serotonina. Às vezes seria até interessante para alguns deles fazer o uso do aminoácido chamado triptofano na forma de suplemento.
para estimular uma produção maior, porque já fica acordado uma noite inteira, quem trabalha no sistema 12x36. Como é que esse plantonista, essa pessoa que de repente consegue só dormir depois da meia-noite, e aí não vai ter essa produção tão bem feita? Ele vai de serotonina? produzir durante o dia, mas pouco. Por isso a gente precisa, de repente, dar um incremento na fonte, né, que seria aí o triptofano. Então ele tem que procurar um complemento de triptofano? Isso, um médico poderia fazer uma suplementação através de triptofano. O produto, né, o princípio ativo é o triptofano, ele é chamado 5-hidroxitriptofano. É a forma que nós prescrevemos para os pacientes. Mas aqui nós encontramos as boas fontes de triptofano. Se você olha aqui, ó, nessa mesa, nós temos a principal fonte de triptofano, que é a castanha de caju. Então, a castanha de caju, ela é a principal fonte que nós temos de triptofano. Na sequência, nós encontramos outras duas fontes que têm valores equivalentes de triptofano, que é a linhaça e também a castanha do Pará, hoje já chamada de castanha do Brasil. A lentilha. Lentilha, desculpa. A lentilha e a castanha do Brasil. Essas são as três principais fontes. A avelã também possui muito triptofano e depois outras fontes que já não possuem tanto triptofano, mas que entram como sendo coadjuvantes para completar a sua necessidade diária, que é o arroz integral e o espinafre. Então aqui nós temos as principais fontes de triptofano. E o grão de bico? Ele também entra como fonte porque ele é do grupo da família da lentilha, né? Ele é uma leguminosa, mas ele tem menos que a lentilha. Ah, tá. Então a lentilha nesse caso é ideal, porque eu já ouvi dizer que o grão de bico, ele ajuda a gente a perder a vontade de comer chocolate. Eu ouvi dizer também já porque ele ajuda nessa produção da serotonina. Agora, vocês prestaram atenção que aqui a gente poderia montar, com o que nós temos aqui, um cardápio de almoço fantástico, completo, rico em triptofano, que estimularia, então, uma memorização no processo noturno. Para os estudantes que estão aí, esse programa ele está sendo exibido agora já quase no final das férias coletiva, então as pessoas que já vão entrar no ano letivo já poderiam incluir esses alimentos. Imagina só, você pode fazer aqui um arroz integral com lentilha, você pode até fazer os dois juntos e depois você pode usar o espinafre também. Ou então você cozinha a sua lentilha e faz um risoto de espinafre. E aí você está tendo uma alimentação riquíssima em triptofano. E aí faz um croquete de castanhas. Croquete de castanhas. Puxa, imagina só a quantidade de triptofano. Ricardo, agora isso não é comum na mesa do brasileiro. Com e certeza. por isso nós temos tido tantos casos de pessoas sofrendo com falta de memorização, com dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, relacionado a essa alimentação paupérrima que nós temos hoje. Eu tenho duas perguntas. Primeira coisa, quando a gente faz o espinafre, e a gente vai ter toda essa questão que você está explicando pra gente, se a gente faz ele cozido, ele perde propriedade? Olha, o espinafre, ele nunca deve ser cozido em água. Ele deve ser cozido no vapor. E assim, o espinafre, na verdade, nós damos um susto nele só. Aqui na panela, você não vai deixar ele ficar cozinhando, porque senão ele desmancha. E aí sim você acaba expondo e perdendo algumas propriedades nutricionais. Então, ou você dá um susto na panela, ou então você refoga ele com um pouquinho de alho numa panela de teflon e logo na sequência já joga no seu arroz para poder fazer ali o seu risoto. Esse quer dar o susto? Esse quer dar o susto. É só isso. Tá. O André que gostava de falar essa palavra, dar um susto no alimento, né? Agora, a minha pergunta com relação ao arroz. Então, por que o arroz branco não tem essas mesmas propriedades que o arroz integral tem? O arroz branco, toda vez que, para ele ficar branco, ele precisa passar por um processo industrial. E esse processo industrial, ele retira a fibra. A maior parte dos nutrientes do arroz, ele se encontra próximo da fibra. Então, ao retirar a fibra, você acaba levando as vitaminas, as minerais e fazendo com que a qualidade do arroz se perca. As vitaminas do complexo B que existem no arroz, que também são importantes para a memorização, elas são perdidas em 90% da sua quantidade do integral para o branco. É muita coisa. É uma grande perda. Os minerais são perdidos na quantidade de 70% a 80% no processo de industrialização. Então, por isso, nós recomendamos o arroz integral, porque ele tem vitaminas, tem minerais e também não teria a perda do triptofano no processo de industrialização. A gente está falando muito aqui sobre inteligência nessa série, mas eu acho que essa parte específica do programa de hoje também está muito a favor de quem está tratando de algum problema psicológico, como depressão, como... Olha, essa refeição aqui, ela é uma refeição ideal para tratar várias doenças.
É uma refeição ideal para se tratar um diabetes, porque você tem um carboidrato integral de baixo índice glicêmico, então que não alteraria muito a glicose sanguínea e prolongaria a saciedade. Ajudaria também no tratamento para quem tem colesterol elevado, porque eu tenho fibra presente no espinafre, fibra presente na lentilha e fibra presente no arroz, o que dificultaria a absorção, né, a absorção do colesterol, e aí tenho as fontes do óleo que poderiam propiciar a produção do HDL, que é aquilo que nós chamamos de bom colesterol. Mas ele é bom também se ele tiver uma determinada concentração na corrente sanguínea, né? Então, diabetes, colesterol. Para quem tem constipação intestinal, seria importante também isso daqui. Para quem tem esses problemas de memória, importante. Deficiência de sonos. A pessoa que não dorme bem, aqui você tem o triptofano que ajuda a então estimular o sono. Esse é um outro item que o Ricardo falou em todas. Nós já estamos aqui na quarta parte dessa série, alimentação relacionada à inteligência. E em todas as programações você falou sobre do o sono. Como é importante dormir, então, para que você tenha uma mente sã. Inclusive, Wagner estava falando aqui pra gente antes da gente vir para cá, para você ter uma melhor comunicação com Deus, saber o que Deus quer para sua vida, saber o que Deus quer para sua família, o que Deus quer para o seu trabalho. Então a gente precisa realmente criar condições para a gente ter essa comunicação direta com o Criador, né, Wagner? É isso mesmo. Ricardo, uma pontinha. O que a gente vai ter na semana que vem com a próxima série aqui? Eu apresentei até agora coisas boas. Ainda gostaria de apresentar na semana que vem, de repente, uma coisa boa e os vilões, aquilo que faz mal, aquilo que rouba a tua capacidade de memorização, de concentração, a sua capacidade cognitiva. Então eu vou apresentar aquilo que nós devemos nos manter longe. Isso aqui é aquilo que tem que estar bem próximo, é aquilo que te deixa para baixo, aquilo que estimula demais o seu cérebro, causando um desgaste dele. E na semana que vem nós vamos falar então a respeito de doenças do sistema nervoso que estão aparecendo precocemente devido ao uso de alguns alimentos estimulantes cerebrais. Muito legal. Muito obrigada, viu, Ricardo? E eu acho que nós devemos enfatizar para o nosso telespectador entrar no blog, se perdeu algum desses programas, assistir, porque aí você tem toda uma sequência interessante para ser colocada em prática e aí você tem melhor qualidade de vida e uma mente clara. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Ricardo? Foi um prazer. Vamos para a culinária agora. Vamos lá, o croquete nos espera. Wagner vai aprender o croquete de... Vai aprender não, vai experimentar o croquete de amêndoas. Sim, só porque você já conhece, né, Teru? Adriana, então a gente já misturou tudo aqui. Olha, só recapitulando para quem chegou agora, fala pra gente, Adriana, de novo, rapidinho, quais são os ingredientes que a gente tem aqui. Mesmo porque estão todos no nosso blog, você pode acompanhar aí, novotempo.com/vida e saúde, você vai encontrar a receita do croquete. Mas o que tem aqui? Quer passar com as quantidades, Adriana? Acho que é melhor, né? Bom, aqui a gente acrescentou 1 xícara e 1/4 de amêndoa triturada, colocamos meia xícara de arroz já cozido, que sobrou do dia anterior, a gente triturou, tá? Meia xícara de cheiro verde, colocamos 3 colheres de azeite, colheres de sopa, né? 3 colheres de água, colocamos meia xícara de tomate picadinho, meia xícara da cebola picadinha, colocamos meia colher de leite em pó de soja, tá? Uma pitada de gengibre ou fresco ou em pó, uma pitadinha de curry e meia xícara de trigo para dar liga e a colher de sal, tá? Colherzinha de café de sal, tá? Parece bem, eu acho e misturou tudo, né? Pronto, misturamos acabou. Tudo. Parece não, é bem fibroso, olha só. E rende quanto, Adriana? Ele rende 10 unidades. A gente trouxe aqui uma quantidade menor, porque às vezes é só eu, meu marido em casa, né? Então a gente quer fazer uma quantidade menor. Se você quiser aumentar a receita, dobra. Você dobra a receita, tá bom? Tá. A gente vai então agora fazer o formatinho. A gente deve fazer menor também para as crianças, Pode, né? Claro. Eu costumo fazer um rolinho e eu achato a pontinha com a mão. Olha que bonitinho. E olha o talento da Adriana. Aí a gente vai colocar em forma untada, tá? Ou naquelas formas antiaderentes para não grudar. Vamos levar para assar em forno médio, 150, 160 graus. Não precisa ser pré-aquecido. Não tem necessidade, tá? Se quiser fazer um outro formato, eu não tenho dom para fazer esse formato, faz bolinha. Vou mostrar aqui como é que tá ficando. Ele antes de ir pro forno, olha. Adriana, e se eu quiser fazer tipo aqueles quibes de forno, assim, colocar numa... e cortar com a faca depois? Uma assadeira, uma assadeira cheia. Pode também? Dá certo? Pode dar certo.
Aqui eu fiz uma bolinha, vou colocar aqui do lado. Uma espécie de almôndega, olha que legal. Não vai parar. Quando eu comi aqui na clínica, aqui no restaurante da clínica, eu comia, eles colocaram um molho de tomate fresco, feito com tomate fresco, tinha manjericão, ficou, olha, perfeito. Pode servir com molho vermelho, tá? Preparado aí em casa, fica muito bom. Tá? Aí você faz o formato que achar melhor, tá? Ou Legal, então olha, tem essa opção mais compridinha, tem a opção redondinha e tem a opção de fazer a assadeira toda, se for o melhor. Essa é uma ótima receita para aqueles dias que a gente está com pressa e sabe que não vai ter tempo de cozinhar, para você já deixar pronta no dia anterior. Isso, por exemplo, eu quero fazer meu almoço do sábado. Eu faço na sexta-feira, faço formatinho, deixo na forma, enroladinho, ponho na geladeira. No sábado eu cheguei, ponho para assar. É rápido. Se eu quiser congelar, eu congelo ele assado ou congelo ele cru? Assado. Assado. Dá uma pré-assada pelo menos, porque na hora de aquecer vai voltar no forno. Se já tiver assado, ele vai começar seco. Então, dá uma pré-assada e volta no forno. E Bom, olha, eu preciso experimentar, Teru. Já tá na hora de experimentar, Wagner? Quanto tempo no forno? Olha, em média, meia hora. Vocês vão olhando assim, dá uma levantadinha embaixo, tá douradinho? Tem que estar tostadinho assim, não super tostado, mas olha, ele tá levemente. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar dourado. bem Em cima ele engana um pouco. Se olhar assim, vai Olha falar, só. ele ainda tá cru. Mas se você olhar embaixo, tá? Coloca um aqui do lado, Teru, pra gente mostrar a parte de cima e a parte de trás, ó. Então em cima ele dá uma enganadinha. Você acha que tá cru, mas na verdade você precisa olhar embaixo. Tem que dar uma levantadinha. Vamos ver essa textura agora aqui, gente. Olha a batata aqui. Eu gosto dessas coisas. Wagner, enquanto você tá mostrando, olha o meu, tem um pedacinho de tomate, olha que lindo. Tá molhadinho ainda por dentro. E a dica do molho de tomate por cima fica... E o cheirinho do curry aqui tá uma delícia. Quem não gosta de curry faz o quê? Eu acho que... Dá pra tirar? Tira. Gente, claro mas que tá muito discreta, ela colocou uma pitadinha. E o eu curry, gosto bastante. O curry, o Dr. Ricardo já conversou com a gente, ele tem uma ótima propriedade, é saudável. A gente comer em pequena quantidade é bom para o nosso corpo. Então experimenta. Então está na hora, Teru, chega de conversa. Ela mordeu primeiro, agora a diretora não deixa a gente morder junto, porque um tem que falar e o outro tem que comer. A Teru foi na frente. Tá bom, Teru? Eu já sabia. Maravilhoso. Então agora sou eu. Olha, vou dizer uma coisa. Se você tá olhando e tá achando, mas é uma daquelas coisas vegetarianas que são comuns, esse sabor aqui é completamente diferente. Ele, no fundo, ele fica levemente adocicado, não sei se é por causa do gengibre. Também. Mas ele fica suave, ele fica exótico, ele fica diferente de tudo que você já provou. Faz em casa, experimenta e conta pra gente o que você achou. Wagner. Então, vou dar o meu parecer. Eu tava um pouco preocupado com essa receita porque eu não gosto muito de gengibre. Principalmente nas receitas, assim, eu não gosto muito. A preocupação das pessoas geralmente é o curry, porque não é um tempero muito comum. Eu não me incomodo com o curry. Mas o gengibre fica muito discreto justamente pela combinação ali do curry com gengibre. Então você que não gosta nem de um nem do outro, de repente a combinação vai dar certo. Pra mim deu super certo, viu? Pra mim também, tá 100%. Gostei bastante. Gente, Vida e Saúde tá essa delícia aqui, mas a gente precisa terminar, né, Wagner? Terminar, mas essa é uma hora boa, porque acaba o programa e a gente continua comendo. Então um grande abraço pra você, obrigado pela sua companhia sempre aqui no Vida e Saúde e até o próximo. Até o próximo Tchau, programa, tchau. gente. Tchau.